Boa noite, irmãos. Vocês imaginam então como é que eu tô, né? A Cota já fez uma propaganda, já sabe, a maioria já sabe quantos slides tem o que eu vou falar, já estão mais assustados do que tudo, mas não se preocupem. A gente tem tempo para falar sobre isso, porque o nosso Deus é paciencioso, Ele nos acalenta a cada momento e não vai deixar. Se o Senhor, por misericórdia, permitir que eu complete essa palestra, a gente vai completar. Se não, a gente para até onde o Senhor permitir. E Ele é paciente para nos ensinar em todas as coisas. Não é em uma coisa, são em todas as coisas. Então, que o nome dEle seja glorificado nessa noite, porque é só isso que nós temos que fazer. Glorificar o nome dEle. Quando a Cota nos falou sobre doutrinação nas escolas, ela já tinha falado que era um tema que os pais estavam querendo. E ela falou assim, Lúcia, eu só pensei em 3 nomes, né? Aí ela falou, é você, a Jane e mais uma pessoa. Eu falei, não, 2 tá bom? Porque eu sei que eu sou extensa, então, 2, né? E aí então nós começamos a conversar, a Jane e eu, a Cota também. E uma das coisas que a gente sabe, enquanto professor, é o que é doutrinar. O que é doutrinar? Doutrinar vem do latim doutrina, doctrina, ensino, ensinamento ou conjunto de ensinamentos. Então, o que acontece na escola é doutrinação, se é o ensino. O que acontece na igreja é doutrinação, se é ensino. Onde mais acontece? E quem é o doctor? Eu sei que tem aqui advogados, né, que são chamados de doutores, aqueles intelectuais que também vão para frente na questão da academia, são doutores, mas conforme o latim, doctor é aquele que ensina. Então, se for um intelectual ou um advogado, se não ensinar, não é doutor. Apesar da lei garantir isso desde o Império. E docere, ensinar, guiar, conduzir, ou seja, educar. Logo, se é tudo isso, se doutrinar é tudo isso, é um direito ou é um dever? A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, ela diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Se a lei fala que é direito de todos e dever do Estado, logo, ensinar, doutrinar é direito e é dever. Então, o que vocês estão vendo aí é direito e dever. Direito do aluno de aprender sobre o que está sendo falado, que é sobre o Holocausto, e direito do professor de falar sobre o assunto. Só que nus, sob a audiência de muitas pessoas. Isso na UEL. Todo mundo nu. É direito ou dever uma escola pública ensinar a abortar? Uma apresentação de trabalhos. E não é só isso. O que mais que ela fez? Ela falou nessa aula que você poderia usar alguns utensílios também para fazer o aborto. Até porque um bebê não vale nada, né, gente? Então ele pode ficar ali, espremido na morte. Direito e dever também seria a gente ensinar isso para os nossos filhos, mas o professor faz. Suicídio. Falou aqui na semana passada sobre suicídio. E ainda assim, os professores estão ensinando suicídio para conscientizar o aluno do quão grave é isso. Aí coloca lá uma boneca enforcada e ainda diz o seguinte: solução para seus problemas, solução para seus defeitos. Quem é o adolescente ou criança que não tem problema? Se você ouvir isso, o que você faz? Imediatamente você pode ir para o buraco, se matar. É triste isso. E como tudo isso aconteceu? Como é que a gente chegou nisso? Revisitando a história.
revisitando os grandes filósofos e as ideias que eles têm, que são vários. E a gente conversou sobre isso, a Cota, a Jane e eu, e aí a gente queria já falar sobre todos eles. A Cota falou, não, tem que ter um estudo só sobre os filósofos. E também os períodos da história. Só que eu separei aqui o período da Renascença, o Renascimento. Sabe o que significa renascimento? Óbvio, nascer de novo. Então, quando a gente ouve isso, nascer de novo, nós que somos do Senhor, que nascemos de novo, parece um negócio muito bom, não é? Mas será que foi isso mesmo que aconteceu na história? Muitas mudanças aconteceram. Sai daí, desse tempo, o pensamento que era totalmente ligado a Deus, um sentimento religioso, desenvolvido na Idade Média, que foi considerada a Era das Trevas, e retorna então para uma outra cultura. Qual era essa cultura? A grego-romana, chamada de greco-romana, que era então a cultura anterior, que é a cultura da época antiga. O que era então essa cultura? Ela tinha várias coisas que ela apresentava. Traço naturalista, realismo. A Cota falou assim, Lúcia, tem que mostrar tudo que significa cada um. Gente, eu sei que a gente precisa aprender sobre tudo isso, até escrevi aqui. Mas a gente não tem que se atentar a isso, porque mais para frente a gente vai ver sobre cada um desses itens. O humanismo, que a gente ouve muito, pelo menos no nosso meio cristão, porque o homem se tornou, então, o centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas, e isso permanece. Hedonismo, prazer é o meio para atingir o objetivo. O objetivo maior qual é? Felicidade. A gente sabe que, enquanto cristão, nós não nascemos para ser felizes. Eu estava num grupo de professores, acho que a gente não vai vencer mesmo. Estava num grupo de professores e a Cota foi dar uma palestra em comemoração ao Dia dos Professores, para toda a rede. Foi numa chácara bem grande. E ela fez uma palestra falando sobre a beleza de Deus. E num determinado momento, ela falou que nós não nascemos para ser felizes. Aquele foi o estupim. As pessoas saíram falando muito mal, porque até então eles estavam assim todos animados. Quando ela falou isso, inclusive cristãos. O semblante caiu e depois o comentário na rede era muito intenso. Porque nós não nascemos para ser felizes. Segundo a palavra de Deus, nós nascemos para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Esse é o princípio máximo do homem. Nós nascemos para glorificar o Senhor e não mais do que isso, que é tudo isso. Tem também o racionalismo, que sai toda essa questão da questão empírica, da gente aprendendo pelos sentidos, o pragmatismo, e entra então a questão só a razão. Ela é a verdade para a gente encontrar o conhecimento. E nessa história toda tem o Brasil, que não existia, ele foi descoberto, né? E isso foi em 1500. Logo então, esse Brasil precisava ser colonizado e quem estava vivendo nele precisava então ser educado, precisava ser civilizado. E então chegam os jesuítas e vai então trabalhar com os índios. O que ele trabalhava com os índios? Ele combinava um ensino catequético, moralizante, inclusive a se vestir, porque eles andavam nus, e serem monogâmicos. E fazer eles serem cordatos, né? Para ser mansos com os portugueses e outros que viessem depois. Mas eles não educaram só os índios, eles educaram também os filhos dos colonos. Será que a educação para os filhos dos colonos eram os mesmos ou era diferente? Olha o que os filhos de colonos aprendiam. Gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música, astronomia, teologia moral e humanidades. Humanidades eram as línguas. Mas qual era o verdadeiro objetivo de Roma enviando os jesuítas aqui para o Brasil? Na Alemanha acontecia uma coisa muito importante, uma coisa que a gente conhece, que a gente glorifica a Deus por isso, a Reforma Protestante, que era uma contestação a tudo que a Igreja Católica fazia. Era então um conflito religioso, poder e as ações da Igreja Católica sendo contestadas. Nesse período da colonização, uma coisa que estava acontecendo foi bem neste momento, são as indulgências, que isso foi a máxima, né, para uma desmoralização para a Igreja. E dentro da Igreja Católica,
existia o dogma de fé e obras, como até hoje, que vem de Tomás de Aquino. E a Reforma Protestante, por meio de Martinho Lutero, ele questionava isso. E aí ele dizia, conforme ele foi influenciado por Santo Agostinho, é pela fé, só pela fé. Então, ele, na questão da educação, ele disse o seguinte, é preciso ter educação para todos. E essa educação bancada pelo Estado. Então, pensa aí, já vinha a educação gratuita, né? E somente pela educação escolar, as pessoas vão saber, sabendo ler, elas vão poder saber, conhecer a verdade contida no Evangelho. Só dessa forma, não existe outra forma. E aí ele expandiu. Era bem a época que, lá um pouco antes, tinha inventado a imprensa, né? Gutenberg foi fenomenal nessa questão. Deus usou ele para que depois Lutero, então, fizesse a Bíblia na língua alemã, porque tudo isso aconteceu na Alemanha. E foi uma revolução, porque deu expansão para levar a palavra de Deus aonde não tinha possibilidade. E ele falava assim nessa questão de educação. Para cada florim investido na guerra, 100 deveriam ser investidos na educação. Gente, a gente fala tanto que precisa investir em educação. E a gente faz congresso para falar sobre isso. Vem economistas falar sobre isso. Vem toda essa bancada de pessoas de sindicato querendo investimento na educação. Olha lá. 1550, Martinho Lutero já falava isso. Uma arma, 100 alunos. E ele tinha uma pessoa com ele maravilhosa. Eu fiquei apaixonada por esse homem, que é o Felipe Melanchthon. O Felipe Melanchthon, ele foi o braço direito de Lutero. E ele foi considerado o pai, o pedagogo da Reforma. Ele era tão inteligente que aos 12 anos ele entrou na faculdade, ele se formou em artes, ele só não... E aí fala, né, que aos 17 anos ele fez o mestrado em filosofia. Mas ele só fez aos 17 porque aos 15 ele não pôde entrar na universidade. Então ele teve que ir para uma outra universidade para poder completar. Então o Lutero ouvia muito ele. Era quase que um conselheiro, por conta das ideias que ele tinha. E ele era, assim, gênio na questão do grego e do hebraico, que por conta da questão bíblica, da questão da Bíblia mesmo, precisava desse auxílio. Mas existiram outros reformadores. Eu não vou citar todos, mas eu quis destacar aqui o João Calvino, porque ele, apesar dele não falar diretamente para a educação, e a gente até hoje conversando sobre a questão, porque às vezes a gente ensina, tem um currículo, a gente pensa que está ensinando o currículo, mas a gente ensina aquilo que é real, aquilo que a gente dá conta, e por trás de tudo isso tem o currículo oculto. Então, toda a teoria de Calvino, ele falava sobre a educação. E uma das coisas que ele dizia é que a gente precisava ensinar as crianças, que é o que o Lutero dizia, mas também formar o professor. Doutrinação nas escolas. Em contraproposta, né, com tudo isso da reforma, vem a contra-reforma, que foi o movimento que aconteceu na Igreja Católica. E então foi essa reação por conta do avanço do protestantismo que estava assim em alta na Europa. E aí, quais foram as ações que a Santa Sé fez? Ela pegou os jesuítas, então, para poder catequizar as pessoas, não só aqui no Brasil, mas em outros continentes, em outros lugares, para levar o dogma deles. Reativou o Tribunal da Indulgência e proibiu, no começo alguns, e depois muitos livros. Por que será? Mas isso aqui é tremendo, gente. O real objetivo da Companhia de Jesus era a oposição ao protestantismo, né, a reforma. Mas veja bem, Lutero, ele propôs e colocou 5 teses, né, 5 solas. A última sola, a quinta sola, é soli Deo gloria. Somente a Deus a glória.
E os jesuítas, eles foram com esse slogan, né? Ad majorem Dei gloriam, que significa para a maior glória de Deus. Então não significa só para a glória de Deus. Isso não é o suficiente. Tem que ser para a maior glória de Deus. Para a maior glória de Deus é a fé no Senhor e mais alguém. Mais Maria e mais os santos. E os índios iam sendo catequizados, mas também iam sendo escravizados. E apareceu uma pessoa bem interessante nesse período, que é o Marquês de Pombal, que ele era um iluminista, assim, ferrenho, sagaz, e nutria, por conta de ser iluminista, um ódio a toda a questão religiosa. E ele, então, expulsou os jesuítas, que voltaram no outro período, mas nesse momento eles foram expulsos. Nessa história toda sobre a questão do iluminismo, tem uma figura muito importante, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é uma pessoa na educação, assim, o pai da educação. E ele foi um grande pensador iluminista. E as primeiras ideias dele influenciaram a Revolução Francesa e o pensamento de Karl Marx, que a gente, quando fala em doutrinação, já pensa logo em Marx. Ele dizia assim: o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Uma boa sociedade é aquela que estabelece igualdade total entre todos os homens. Qual era a solução, então, para isso? Sociedade igualitária sem propriedade privada, sem hierarquia, soberania popular. Então, o povo manda. Quem que manda, então? A democracia. Soberania popular é democracia. Em 1889, veio a proclamação da República, pensando que iríamos ter uma democracia, mas foi um início. E eu gostaria de falar para vocês sobre essa imagem. Vocês veem aí uma mulher à frente, que é a figura da liberdade, desnuda, a parte de cima sem nada. Vocês podem pegar várias imagens, mas sempre vai ser assim. Ela com uma bandeira levantada, ou uma lança, ou uma arma na mão. E pessoas seguindo elas e derrubando muitas outras pessoas. Vem um homem aí nu, sem calça? Ele está ali. Ó. Ele está sem calça. Por que ele está sem calça? Porque completa liberdade moral era o que eles defendiam. Então, qualquer coisa valia. Aqui era o máximo do instinto adâmico efervescendo no homem. Então, quando a gente fala, república, democracia, que coisa boa, é a nossa expressão da nossa raça adâmica. E ele falava também sobre as virtudes, que a virtude é um atributo da sociedade civil na rota civilizatória. Contra a hierarquia e contra a família era o que ele pregava. E ele foi considerado o pai da pedagogia. Pensa, se ele era contra a família, se ele era contra a hierarquia, e foi considerado, é muita coisa para falar sobre ele. Pai da pedagogia e mais, ele é o pai maior do marxismo. Do comunismo, porque Karl Marx foi influenciado por ele. E ele, o Marx, quando então encontra Engels, eles formulam uma teoria que é chamada teoria secularização. E, segundo a secularização, o homem vai ter um caminho aberto para o mundo. Então, ele vai conhecer a terra que eles querem, a terra utópica que eles sonham. E a religião, conforme o pastor Grande sempre diz, o ópio, o veneno do povo. E a espiritualidade é só uma forma de alienação. Então, todos nós aqui somos uns alienados. Aliás, alienado é uma das palavras do marxismo. E tudo estava restrito ao material. Então, quando a gente vê falar educação marxista, é o pensamento deste homem. Materialista é o pensamento deste homem. Histórica é o pensamento deste homem, porque ele vive nesse tempo. E depois nós vamos ver mais duas palavrinhas que ele tem.
Na visão da teoria marxista, a partir dessa relação de exploração de uma classe por outra, quer dizer, a burguesia que detém o capital, se enriquece à custa de quem trabalha para ela, do proletário. Por que o comunismo não... Eu ia tirar essa parte, mas a Jane falou assim, não tira, Lúcia, não tira, porque ela é muito boa. Por que o comunismo não é tão odiado quanto o nazismo é? Porque você fala em nazismo, parece que deu um negócio. Você fala em social, comunismo, nem é, né? Nem é tanto assim, o que será que é isso? Porque existe uma ignorância muito grande nossa e de todo mundo do que é, na verdade, o socialismo e o comunismo. E nós acabamos, nós da direita, acabamos defendendo junto com a esquerda o nazismo e o fascismo. Nós damos validade para isso. Porque a gente propaga isso e não propaga o socialismo e o comunismo. E outra coisa, né, gente? Se a esquerda é dominada no ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico é dominado pela esquerda, a esquerda ama o comunismo, não vai falar sobre ela, vai falar sobre o fascismo e sobre o capitalismo e sobre o nazismo. Também porque o nazista ele fez o Holocausto. Olha lá na UEL, a primeira foto que eu apresentei para vocês, precisa mostrar que foi aquela perseguição, captura, e depois escravizaram eles para o trabalho e depois mataram. Mas os comunistas mataram mais que o nazista. A enorme atenção que se dá ao Holocausto ajudou, então, a garantir que o nazismo tivesse mais garantia de ibope do que o socialismo. Agora, presta atenção nisso. Os alemães assumiram a responsabilidade pelo nazismo. Eles nunca negaram. Eles expuseram todas as atrocidades que eles fizeram. Sim, nós fizemos. Os russos nunca fizeram nada similar em relação aos horrores que Lenin e Stalin perpetraram. Não, mas é isso que fala. E a China se explicou e nem reconheceu os crimes de Mao Tse-tung. Ele nem fez crime nenhum, ele é o bom. Ele é defendido aí como se fosse o cara bom. E os comunistas, eles assassinaram majoritariamente o seu povo. Pensa bem, eles mataram entre si. E já os nazistas mataram relativamente poucos alemães, mas mataram muitos judeus. No total dessa toma toda de matança, são 100 milhões de pessoas. Mas a China, que não explicou nada e que tem um líder amado por todo mundo, matou 65 milhões de pessoas até onde foi dito nesse livro de 2005. A União Soviética, 20 milhões, só dentro da União Soviética, mas matou em outros lugares também. E eu também deixei em amarelo que o movimento comunista internacional e os partidos comunistas no poder, no caso, em especial esses aqui da América, fala nesse livro que matou 10 mil, mas a gente já sabe que só o Che matou 14 mil. Só o Che Guevara. E os outros? Na visão esquerda, a última guerra justa foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a guerra contra o nazismo alemão e o fascismo japonês. O resto, não é justo. Não é injusto você, então, lutar. É a bandeira que começou lá com os liberais. O comunismo se baseia em teorias igualitárias que são bonitas e humanistas. Para quem? Para os ingênuos. O nazismo não. O nazismo se baseia explicitamente nas teorias atrozes, malignas, ruins. E para organizar tudo isso, tem os intelectuais, que no geral são seduzidos por palavras, falam muito bem e conquistam as pessoas e estão na academia, desde a pré-escola. Não, agora é obrigatório a partir da pré-escola, mas a gente quer educação para todos desde os primeiros meses de idade. E a gente acha isso muito importante. E a gente tem essas duas figuras aqui maravilhosas, o Lenin e o Stalin. Fizeram então a Revolução Russa,
E eles se inspiraram em quem? No ideal de sociedade do Marx. A Rússia era um reino agrário. E Marx falava que a revolução que ele queria era fabril. E lá, como fazer então num reino que era agrário? Quem eram os proletários então que eles queriam trazer para eles? Os camponeses. Os camponeses sofreram muito nas mãos desses homens. E em 1922, eles criaram lá na Rússia o Partido Comunista. E aí foram e criaram toda uma organização que foi a União Soviética, que é chamado de o Reino do Terror Vermelho. Não conheço bem essa... Eu gosto de vermelho, mas eu não conheço bem essa cor. A intenção era formar um país contrário a costumes conservadores, capitalistas e cristãos. Só coloquei aqui o aborto, que é uma pauta bem atual. Ele foi totalmente liberado nesse período. Aí a gente pensa, só isso que eles fizeram? Não. Eles pegaram os camponeses, faziam os camponeses trabalhar suado, ia lá, tomava toda a plantação deles e não deixava o camponês com nada. Os que resistiam a isso, e outros tantos, eles iam para um lugar criado, gente, era um campo extenso, eram vários campos, chamado Gulag. E nesses campos, eles tinham que trabalhar forçado. E teve um desenvolvimento na Rússia assim, que foi incrível. Eles construíram estradas, eles construíram fábricas. Foi assim, tudo que se queria, que o Marx falava que não era para ter, eles construíram. E não tinha... E lá, eles trabalhavam, mas eles eram fracos. Porque não tinha o alimento necessário para eles. Porque a Rússia tinha que ser a potência na exportação de trigo. E lá dentro não tinha. E o Holodomor, matar pela fome. Onde aconteceu isso? Na Ucrânia. A Ucrânia foi o país mais sofrido. E lá teve esse nome mesmo, Holodomor. Mas a fome se estendia em toda a União Soviética. E eu quero falar para vocês um retrato terrível do que era a fome lá. Canibalismo. Um dia, uma mãe de família foi presa, porque eles escondiam isso, na verdade, né? O poder da polícia. Proibia. Estavam reunidos na casa para comer, se alimentar. A mãe e os filhos. Qual era o alimento? O pai que havia falecido. A polícia chegou e a mãe disse, eu não estou fazendo nada de errado, porque ele faz parte de nós. Terrível. Num orfanato, um barulho, as crianças com fome, chorando, e de repente o barulho parou. O diretor foi ver, as crianças estavam comendo a outra. Mataram a criança viva. A fome era tanta que as pessoas morriam na rua. A fome era tanta que eu vi um relato que 250 pessoas morriam por dia, mais ou menos, numa determinada colônia, e as pessoas iam para o cemitério esperando os corpos chegar. Porque quando os corpos chegavam, eles comiam. Ou eles pegavam a carne também, faziam linguiça para vender na feira, uma carne amarela, e também tiravam o fígado para fazer patê, para também vender na feira. É chocante? Dá vontade de dar um negócio na gente, não é? Mas isso é o comunismo. E nós temos, falando da República, o Brasil República. Só que o mesmo ano que foi criado o Partido Comunista lá na Rússia, foi aqui também criado o Partido Comunista no Brasil. E aconteceu uma coisa muito interessante, a Semana da Arte Moderna. Então, um sustentava o outro, porque todos aqueles artistas eram socialistas. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Que arte! Era o obstáculo, né, que eles precisavam quebrar.
E 10 anos depois, em 1932, aconteceu o Manifesto dos Pioneiros. Quando eu fiz faculdade, eu achava assim, esses homens os melhores, os mais interessantes, aqueles que tinham as melhores ideias, os que eram o máximo. Ó, o povo que encarou tudo aquilo, todo o governo, né, toda uma sociedade, toda uma cultura, toda uma tradição, para se manifestar a favor de uma educação de qualidade, igualitária e que favorecessem a todos. Foram 26 pessoas assinando, e pessoas de peso, que ocupavam já cargos políticos, porque, na verdade, eles ficavam escondidos, né? E eles combatiam a escola restrita à elite econômica e ligada à religião. Então, eles combatiam aquilo lá desde o começo da nossa colonização. E estava, então, logo depois, nesse período ainda, o Getúlio Vargas governando. E ele criou, porque ele era populista, né, gente? Ele criou, então, o Ministério da Educação. Acalmou um pouco os ânimos, pensaram que ia acontecer algumas outras revoluções, mas as coisas iam aos poucos. E uma das teses do Marx é a secularização. O que é a secularização, gente? Sai definitivamente a questão espiritual e entra só a razão. É a separação de vez do Estado e da Igreja. E, por conta da secularização, vieram as leis, que hoje a nossa lei, né, é de 1996, que é a nossa atual LDB, ela foi feita pelo Darcy Ribeiro, que foi um dos que assinou lá o Manifesto Pioneiro. Só que ele deu um golpe. Ele deu um golpe no seguinte: quando foi feita a nossa Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que é exemplo para todo mundo, porque tem todos os direitos ali preservados, ele vai também para a Câmara dos Deputados uma minuta, né, um projeto de lei para a Lei de Diretrizes e Bases. Tinha uma, mas ela era de 64. E vai indo. Quando é em 95, e chega na Câmara, o Darcy Ribeiro, que era senador, pega e fala assim, não vai passar essa daí, vai colocar a minha. Ele já estava preparando uma, que era mais liberal, porque a outra era mais tradicional, mais conservadora. E eu estudei todinha a anterior. Passei o meu curso de pedagogia todinha estudando a do Raj. E nós temos também um outro cara muito interessante, que é o Gramsci, que ele fala assim, gente, para que perder tempo com luta armada? A gente vai ganhar essa luta de outro jeito, essa revolução vai ser feita de outra forma. Ele entendia que precisava ter uma batalha que ele chamou de hegemonia cultural, que é um conceito que descreve o tipo de dominação ideológica de uma classe social sobre a outra, particularmente da burguesia sobre o proletariado, mas sem luta armada, a mesma coisa que o Marx. Mas com outro tipo de arma. Quem são essas armas? Os intelectuais orgânicos. Orgânico porque trata tudo que se imaginar na questão de educação. E a gente tem aqui algumas questões que aparecem nos livros didáticos. Essa é uma charge do livro Nova História Crítica, Doutrinas Sociais, que ele vai comparar o capitalismo e o socialismo, falando que o capitalismo, olha lá atrás, 2 funcionários trabalhando, né? Nós trabalhamos para aquele ali, o dono da fábrica, que passa lá todo sisudão. E o socialista, todo trabalhando contente, essa fábrica é nossa, pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos, mas estão lá trabalhando. Olha essa, gente, também é da Nova História. Em Cuba, todas as crianças têm garantido o ensino gratuito de qualidade. A ausência de lanchonetes com hambúrgueres de marca mundial parece não ter afetado a capacidade de aprendizagem dessas crianças. E esse cara que escreveu isso, o Mário Smith, ele é um petista filiado roxo que ganhou muitos processos no MEC, na questão do livro didático, e segundo consta,
ele vendeu mais livros que o Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho vendeu muitos livros de muitas nomes diferentes, né? Só que o Mário Smith vendeu 30 milhões de um único tipo de livro didático. Um único livro didático. Onde é que tinha tanta criança assim? Eu não sei, tá? E por décadas, então, o governo aprovou e comprou livros da esquerda. Também do Mário Smith, olha lá sobre o dia fatídico de 11 de setembro. O avião terrorista ataca uma das torres gêmeas em Nova York. 11 de setembro de 2001. Milhares de inocentes foram assassinados. A ação típica da extrema-direita, que é o que aconteceu. Neste caso, do conservadorismo antimodernista. Fomos nós que atacamos. Olha só o que eles falam do Reagan. O cowboy do apocalipse. A era Reagan. Gente, eles tiram um sarro do homem. Que depois vocês leem, vocês vão ver. Coisa terrível. Fala mal de um, mas eleva o outro. Fala que o outro não sabia nem lia livro nenhum. Agora, esse daqui, além de professor, ele era assim, um cara que escreveu livros sobre política, filosofia, economia, comandante militar exemplar, né, estadista, praticou esporte até a velhice, até na força bruta ele era. Amou inúmeras mulheres e por ele foi correspondido. Gente, o socialista está falando que tem que amar muitas. Tem que trair, o homem tem que trair. E a gente tem que amar os traidores. Para muitos chineses, Mao ainda é um grande herói. Mas para alguns chineses, ele é um anticomunista que não passou de um grande ditador. Na Venezuela, eu quis pegar esse trecho aqui porque é antes de tudo que aconteceu. Olha o que fala. A Venezuela de Chávez. O presidente eleito da Venezuela, Hugo Chávez, filho de professores, formado em sociologia, pós-graduado em ciências políticas, coronel do exército, irritou os Estados Unidos e as classes média e superior do país por causa de suas medidas nacionalistas e as tentativas de redistribuição de renda. Ai, que dó dele, né? Tornou-se uma espécie de ídolo político da parte da esquerda latino-americana no início do século XXI. Nenhum opositor foi reprimido, nem mesmo Carmona, o líder golpista, conheceu a prisão. Ninguém. O apoio do presidente Lula do Brasil a Chávez está no livro didático, eu não estou querendo pôr o nome do Lula aqui não. O apoio do presidente Lula do Brasil a Chávez tem sido importante para convencer o Departamento de Estado norte-americano a reduzir as ameaças contra o governo da Venezuela. Oi, que dó. Mas, gente, eles vão falar que a questão é intenso, mas o que eu queria trazer sobre essa questão dos livros é que nós temos um Programa Nacional do Livro Didático. E esse Programa Nacional do Livro Didático, ele poderia ser melhor. Eu não estou querendo fazer apologia para o nosso governador, para o nosso presidente, mas uma das coisas que ele pediu para o primeiro secretário que entrou, o Vélez, era rever toda essa questão do Programa Nacional do Livro Didático. E ele não conseguiu. E nós temos grandes empresas que querem cada vez ficar mais rico vendendo livro com estes conteúdos para a escola pública. Agora, na escola do rico, também tem os mesmos livros. Ou, pior ainda, apostilado, que eu faço do jeito que eu quiser mesmo. É um perigo. E aí eu coloquei aqui alguns grupos, né? A FTD, a gente pega os livros, a gente já vê lá, que é do grupo Marista, que tem só 119 anos. Só isso. A nova geração, que é do dono da revista Isto É, que não deve ser nem um pouquinho ruim os livros dele, né? A Ática e Scipione, que é de um grupo francês, e também do grupo Abril, que eles são sócios, que comprou em 99 por baratinho, porque não dá dinheiro mesmo o livro didático, né? 100 milhões de dólares. Tem um cara que é o maior editor de livro didático. Ele não é dono, ele só é o editor, deve ganhar muito. Que é o Alfredo Boulos Júnior, o pai do Guilherme, do Boulos. É ele. O Enio Silveira, que está lá desde 1920 e pouco,
ele fazia os jornais do comunismo perpetuar para todos os lados. E em mais ou menos 1950, ele fazia aquelas revistinhas Atualidades Pedagógicas que seguiram, gente, por todo o tempo. E a gente, professor, conversando ainda hoje, a Joanina falou, nossa, a gente tinha desconto para ir lá comprar as revistinhas. Gente, as revistas eram maravilhosas. Nas ideias novas. A gente não sabia que a gente estava sendo doutrinado. Nós fomos doutrinados. E a editora moderna Santillana é do grupo espanhol Prisa. E aí eu separei uma das coisas que eles falam aqui, que faz 60 anos que eles estão no mercado, em 22 países, alavancando e dando suporte a uma educação o quê? Global. Não é qualquer educação, uma educação global, em cenários complexos e diversificados, além de facilitar o acesso do conhecimento para mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Eles estão fazendo um favor para nós. Mas o primeiro livro que chegou no Brasil não foi qualquer livro. Foi a palavra de Deus. Foi a Bíblia. Por isso sempre o Brasil vai ser do Senhor. E a gente não pode, porque muita gente fala mal dos jesuítas. Mas se chegou, é porque eles trouxeram. E Deus usa meios que a gente desconhece. E usou eles. Tem uma escola muito perigosa, que é a escola de Frankfurt. As ideias são o desenvolvimento da teoria do Gramsci, que é lá dos intelectuais, que é os que têm o poder de propagar as ideias. Que é destruir a cultura ocidental, atacando o capitalismo, a dimensão religiosa da vida e a tradição clássica. Eles são terríveis, gente, Frankfurt. E eles são formados por psicólogos. E eles desenvolveram duas teorias, a teoria crítica e a da a indústria cultural. A teoria crítica é tudo você tem que criticar. Por isso lá, marxismo histórico, materialismo histórico crítico. Juntou. Continua sendo marxista. E a indústria cultural? Porque a indústria cultural, gente, é toda a mídia. Você consegue alcançar quem você quer. E um dos pensadores lá da escola de Frankfurt foi o maior influenciador. O maior não, o único, talvez. Mais forte, porque ele já era marxista. Do Paulo Freire. Era muito amigo do Paulo Freire. Então, o pensar certo que o Paulo Freire fala, vem lá, do Fromm. Vem da psicologia. Para destruir. Se vocês pegarem o livro Pedagogia da Autonomia, eu procurei em casa, depois eu lembrei que eu tinha dado o livro. Eu devia ter rasgado, né? Mas eu dei o livro. Porque, gente, não adianta. Na universidade usa. É o livro mais usado. E aí, eu dei para a pessoa estudar. Mas ela tem que chegar na conclusão como? Porque eu era uma petista daquelas assim... de votar com um conjuntinho que eu tinha, vermelho. E Jesus queimou. Jesus queimou. E tem um tal que eu não conhecia, gente, eu descobri agora. De Saul Alinsky, que ele diz que essa revolução tem que ser feita às escondidas. Que o livro, ele escreveu esse aqui, livro Regras para Radicais, itinerário para promover uma revolução marxista. E ele tem um exemplo, que eu não vou contar agora, mas é terrível. Em que consistem as ideias dele? Eu tenho que ler elas, gente, não tem jeito. Dividir a sociedade em classes ou minorias, conhece? E criar oposições que permitam a tomada de espaços. As nossas minorias. Apresentar-se como candidato que representa as minorias oprimidas. Destruição do adversário político, mesmo que seja necessária a difamação com acusações machista, homofóbico, racista e etc. Os políticos não devem se basear em qualquer moralidade para vencer eleições e tomarem cargos. A ética é algo criado pela elite dominante. Um candidato de esquerda não deve revelar todas as suas propostas políticas. Somente as que têm apelo popular. Parece que eu ouvi isso outro dia. E a criação das ONGs. Concentram o poder político de um lobby, um bloco de votos, uma militância, recursos e tudo isso pode ser utilizado em favor próprio.
E aí a gente vê uma disseminação imensa de ONGs, que também a atual administração nacional quer coibir. Saul Alinsky e a Escola de Frankfurt deram origem à chamada... Quem que está aí dominando nossos intelectuais orgânicos? A nova esquerda. Nasceu daí. E como acontece a doutrinação? 45 minutos. Vamos deixar para um outro tempo, então? E a gente vai saber como é que a gente se livra disso. Só tem um jeito. Bom, depois de tudo isso, acho que dá até uma certa angústia, né? Uma desesperança. Mas nós não podemos nos omitir do nosso papel de pais, que é orientar e verificar as redes sociais de uso dos nossos filhos, orientar e verificar os filmes, os desenhos, os jogos, os livros, conhecer os colegas dos filhos, assim como sua família, verificar e acompanhar as tarefas escolares, livros didáticos, aulas e atividades extra-classe. Participar ativamente da escola, reuniões e eventos. E na escola pública, ainda, os pais têm a oportunidade de participar do conselho escolar, que é extremamente importante porque ele decide sobre as regras, sobre a organização da escola. Então, frente a toda essas questões que a Lúcia colocou aqui, que doutrinam, que influenciam e que eu, como professora, 27 anos na educação, também acabei sendo utilizada nessa máquina que foi aí, que é e que ainda, infelizmente, continua sendo, de doutrinação. Só dessa forma nós vamos conseguir barrar aí as influências que vêm a chegar aos nossos filhos. Essas estratégias de verificar, de acompanhar, de participar da vida escolar dos nossos filhos, elas, por si só, não vão garantir o sucesso, né? Eu sou um fruto disso. Minha mãe sempre foi bem ativa na minha educação, participava da minha igreja, tinha todo o grupo de jovens lá e toda a formação, e, no entanto, em alguns momentos, estudando agora junto com a Lúcia, em relação à doutrinação, eu acabei percebendo que, em alguns momentos, eu também doutrinei de maneira, com as doutrinas vãs, eu influenciei meus alunos de maneira a dar pano de fundo para essas ideias que da esquerda. Essas estratégias sozinhas não são suficientes para evitarmos as influências que nossos filhos recebem ou receberão nas suas relações com a sociedade em geral, seja na escola, nas redes sociais ou mesmo na convivência com seus pares. É preciso criar uma rotina sistemática de ensino dentro do seio familiar como uma vacina para os filhos, preparando-os para discernir entre a verdade da palavra e as diversas formas de mentira das mais variadas doutrinações sociais. A vacina reforça e define a identidade dos nossos filhos, esclarecendo que eles são filhos de Deus. É aqui, irmãos. É essa vacina que vai fortalecer, que vai dar aos nossos filhos a condição de não serem doutrinados. É preciso que nossos filhos entendam que no mundo existe dois tipos de pessoas: os filhos de Adão, situação comum a todos os homens, e os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo e foram regenerados nele. A nossa identidade em Cristo aponta para a troca da nossa natureza terrena pela natureza divina que nos foi dada pela graça do Senhor Jesus, que traz como efeito prático a transformação gradativa das nossas vontades e doutrinas, amoldando-nos ao Senhor Jesus. É bem difícil estar aqui à frente. A gente fica bastante mexida, né? Lá em Efésios 4,14, Paulo nos ensina que precisamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Então, é o conhecimento pleno de Jesus, é o conhecimento da palavra de Deus que nos forja, né, um caráter capaz de nos livrarmos de toda essas doutrinas malignas aí que todos os dias têm chegado aos nossos filhos. É evidente a importância de conhecer profundamente a palavra de Deus e ensinar os princípios bíblicos aos nossos filhos como forma de combater as várias formas de doutrinação existentes na sociedade atual. Quando a Cota me convidou para, junto com a Lúcia, falar um pouco de doutrinação, a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse versículo, né? E eu queria que os irmãos lessem junto comigo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esse versículo me veio tão forte porque, tanto como profissional, nesses 27 anos no magistério público, eu pude perceber alguns professores cheios de boa vontade, achando que estava fazendo o correto, e ali, por exemplo, um caso que eu vou até trazer aqui como exemplo, eu acompanhei uma professora que ela tinha um guarda-chuva cor-de-rosa e ela desafiava os meninos, na hora do recreio, a andar com esse guarda-chuva cor-de-rosa. E ela dizia que com isso ela estava derrubando o machismo. Na realidade, ela reforçava algumas outras ideias e a gente achava, nem imaginava que aquilo poderia ter outras intenções. E então, pensando nisso, eu falei, como que a minha filha vai se livrar de tanta doutrinação, de tantas influências que ela vai receber não só da escola, mas nas redes sociais, mas na televisão, mas nos relacionamentos com seus pares, né? Como que ela se livra disso? É só através do ensino, do caminho certo. Ensina ou ensinar é um verbo que denota uma ação com intenção objetiva. Então, nós pais temos que ter este movimento, esta ação do ensinar. A palavra ensina no hebraico, shanak, tem o significado de treinar, dedicar e instruir. E isso, meus irmãos, é necessário tempo. A gente precisa de não perder tempo, a gente precisa de investir o nosso tempo. Pode também ser entendida como educar, dando direção certa à vida, ao caráter, para que saiba escolher o certo. Em Deuteronômio 20, o versículo 5, essa mesma palavra tem o sentido de consagrar. No texto, os oficiais do povo de Israel determinaram a todo homem que não instruiu a sua casa que voltasse e a instruísse, consagrasse ao Senhor. Eu achei bastante, estudando com o Gilberto, que me ajudou também a preparar essas palavras aqui para vocês, nós encontramos esse significado para ensinar, que vem de consagrar. E domingo passado nós tivemos aqui crianças sendo apresentadas à nossa comunidade, né? E os pais, em alguns momentos, acham que consagrar os filhos é vir apresentar o bebê à comunidade e está consagrando. E consagrar, irmãos, é ensinar os nossos filhos, todos os dias, em todos os momentos. Desta forma, nós estaremos consagrando os nossos filhos ao Senhor, quando nós ensinamos os nossos filhos quem é o Senhor Jesus. E ali, então, a gente está imprimindo nos nossos filhos um caráter, o caráter de Cristo. A palavra criança, naar, no hebraico, tem significado de menino, jovem e moço, dando a entender que é todo filho, ou mesmo servo, porque é toda a pessoa da sua casa, tá? Todos na sua casa devem ser ensinados. Que está em fase de aprendizado, do nascimento ao casamento, né? Então, desde que a criança nasce até o momento que ela se casa e cria, então, a sua própria família, os pais têm esse compromisso e essa responsabilidade de ensinar. Cada criança tem uma forma de aprendizado, a depender do seu temperamento, dons, aptidões e habilidades. E isso tem que ser considerado no ensino.
Então, esse ensino, ensinar a palavra de Deus, ensinar e imprimir o caráter de Cristo, deve ser considerado o estágio que a criança. Então, a criança, quando ela está ali nos seus primeiros anos de vida, ela tem uma forma de abordagem, tem um jeito que você vai falar com ela. E aquele já jovem ou adulto, né, porque hoje os filhos estão se casando cada vez mais tarde, também deve ter uma abordagem diferente, né, dependendo ali da fase que ele está. A criança é rebelde e caótica desde o seu nascimento, e cabe aos pais e responsáveis ensinar e corrigir. O ensino também pressupõe correção, né? Nós não podemos nos omitir dessa tarefa. Para que a criança aprenda o caminho que deve andar, ela deve ser corrigida no caminho, no andar. E caminho? A palavra caminho, derek, no hebraico, tem o sentido de estrada, de jornada, de maneira, direção, hábito e referindo-se ao curso da vida. Então, ensinar no caminho, ensinar a direção, ensinar para que essa criança, para que esse jovem, para que esse adulto saiba fazer as suas escolhas na sua jornada de vida. A palavra do Senhor traz instruções claras e precisas para todas as experiências que os filhos de Deus possam enfrentar ao longo de suas vidas neste mundo. É um manual, né? Tá tudo ali, muito bem explicado. Tem para tudo, todos os problemas que nós enfrentamos, para todas as situações que nós passamos, a palavra de Deus tem ali um ensino, uma direção a seguir. Cabe a nós, mais uma vez digo, nós pais, procurarmos esse ensinamento diariamente. No momento do almoço. Eu e o meu marido, nós fazemos muito isso ao levar a minha filha para a escola, ao trazer a minha filha da escola, nas refeições, porque neste momento a gente pode ali, com o ouvido muito atento, né, perguntar como que foi na escola, o que se tratou ali, né? E aí, nesse momento, a gente traz a ela muitos ensinamentos. Então, é diário, é constante. O caminho no contexto de Provérbios 22:6 aponta para as ferramentas que precisamos ter em nossa mente para enfrentar as circunstâncias da vida. Então, a Bíblia, ela é um manual e lá você consegue encontrar todos esses equipamentos, todas essas ferramentas que nós vamos equipar os nossos filhos para que eles possam utilizar na sua jornada, no seu caminhar, na sua vida. A palavra caminho também significa jornada, que pode aqui ser compreendida como toda a história de vida que será escrita na jornada de vida. E, portanto, Provérbios está a dizer treinar, educar, equipando-a para uma jornada de vida. Assim, transformando esse versículo em ações, podemos dizer: pais, criem nos seus filhos o desejo de estudar e aprender a palavra de Deus, para que assim possam escolher a direção certa na jornada da vida. Para isso, respeitem suas aptidões, dons, talentos, temperamentos e fase de desenvolvimento. E quando eles forem velhos ou adultos, né, e tomarem suas próprias decisões, resolverem seus próprios problemas, tiverem responsabilidade e autocontrole, eles não se desviarão desse caminho que aprenderam desde que nasceram. Mesmo nessa minha jornada de estudante e de profissional, muitos caminhos tortuosos ali eu passei. Mas a essência da palavra de Deus estava ali, me livrando, e em alguns momentos, né, fui influenciada por essas ideias, né, Lúcia, a gente comentou, mas em muitos momentos também pude falar do amor de Jesus para os meus alunos. Porque tanto as doutrinas vãs estão dentro da escola, mas muitos professores também praticam ali a doutrina boa, né? Eles falam do amor de Jesus às crianças, porque não é proibido ainda. Vai chegar o tempo em que nós não poderemos mais falar de Jesus nas nossas escolas, nas nossas casas, aos nossos amigos.
E parece que esse tempo está muito próximo. De que maneira devo ensinar o meu filho? Levar em consideração o estágio de crescimento de nossos filhos. Dar o exemplo, modelo por meio de nossa própria conduta. Irmãos, tem como nós ensinarmos a palavra se nós não aprendermos dela, se nós não vivermos a palavra. Então, nós precisamos, e hoje há aí basta a gente olhar aqui ao nosso redor e ver quantas pessoas se dispuseram a vir hoje aqui e nos outros encontros de quarta-feira, ou mesmo no culto de oração, né? Infelizmente, a gente está vivendo um momento de apostasia da fé. Então, nós precisamos de usar lá a ação do verbo, em ter um movimento, né, de ir e de aprender a palavra para poder ensinar os nossos filhos. Ler e ensinar a palavra de Deus, dando exemplos práticos de sua aplicação nos fatos corriqueiros do dia a dia. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. É aquela coisa de cabeça com cabeça ali, né? E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tem até uma musiquinha, eu e a Lúcia até pensamos, né, Lúcia, em coreografar a musiquinha? Que fala exatamente isso, né? Que a gente tem que estar todo momento, sentindo a presença do Senhor, né? E falando do Senhor e imprimindo aí nas nossas crianças esse caráter. Celebrar o culto doméstico, orando diariamente com nossos filhos, a fim de estabelecer um relacionamento pessoal com nosso Pai. Fortalecer a comunhão com os irmãos em Cristo, envolvendo-nos pessoalmente nos ministérios da Igreja de Jesus. Orando sem cessar por nossos filhos. O profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei dos teus pais. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quem são os sacerdotes nos nossos tempos de hoje? Somos nós, os pais, né? Então, nós não podemos nos omitir dessa tarefa. Por isso que eu queria que os irmãos lembrassem, e vou ler para vocês mais uma vez aquele versículo de Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos levar essa verdade nos nossos corações e transformar esse versículo realmente em ações. Eu acho que paramos por aqui. A Lúcia continua num próximo encontro, né, Cota? E você quer finalizar? Ah, sim. Deixa eu falar um pouquinho, então. Esse ano nós passamos por algumas questões com a Laura. Ela está no 6º ano de uma escola confessional. Fizemos a escolha dessa escola, uma escola particular. Fizemos a escolha dessa escola, né, por conta de imaginar que estaríamos, como estratégia, defendendo a nossa filha de algumas ideias. Porém, esse ano, ela, no conteúdo de geografia, foi trabalhado a teoria do Big Bang. É uma teoria que está dentro do conteúdo, abarcado lá na Base Curricular Nacional. E quando foi feita essa discussão, ela levantou e questionou o professor. Mas, professor, você acredita nisso? E o professor ficou numa saia justa, uma escola confessional. Ela, porque eu não acredito nisso. A Bíblia fala que quem criou foi uma explosão. Uma explosão não cria nada, ela só destrói. Quem criou foi Deus, foi a palavra dele. Está escrito isso na Bíblia. E aí os alunos começaram, não, mas você não acredita nos cientistas?
E ficou uma discussão, eu sei que ela acabou escrevendo na apostila, que ela ficou tão chateada. E o professor que disse a ela que tanto a teoria do criacionismo como a teoria do evolucionismo são complementares. Pasmem, irmãos. Uma teoria é completamente contrária à outra. Mas é isso que estão ensinando para as nossas crianças, que a teoria do criacionismo e do evolucionismo se complementam. Nessa mesma semana, na aula de educação cristã, o professor falando sobre Adão e Eva e o fato da serpente falar, né, com Eva, olha, ele disse às crianças, isso não aconteceu na realidade, porque serpentes não falam. Muitas coisas na Bíblia são fábulas. E a minha filha, mais uma vez, ficou... Como, professor? A Bíblia fala, Adão e Eva não existiu. Então, olha como que confundem a cabeça dos nossos filhos, irmãos. Então, assim, ainda nós temos um relacionamento, ela tem 11 anos, ela nos traz tudo o que acontece na escola e a gente tem a possibilidade de desconstruir o que está sendo construído lá. Mas eu sei que vai chegar um momento onde o grupo, né, vai ser mais forte e muita coisa não vai vir até nós. E aí, o que está dentro do coração dela, as virtudes e o conhecimento da palavra, é que vai ser o que vai dar base para ela, né? Que vai ajudá-la a escolher o que é a verdade, né? A verdade da palavra.